Meus caros amigos, pretendo mesmo ser breve porque nós hoje tivemos um convidado especial e por isso tivemos também ajuda para podermos transmitir uma mensagem clara, confiante, tranquila, mas ao mesmo tempo ousada sobre o nosso futuro. Não quero atrasar muito o nosso jantar, quero começar por agradecer ao Luís Marques Mendes o facto de ter escolhido estar aqui connosco esta noite e de ter, como sempre faz, eu há pouco dizia-lhe que ele não perdeu o treino porque todas as semanas vai treinando na televisão, mas de facto trouxe-nos aqui uma perspectiva sobre o passado, o presente e o futuro em Portugal, que é relevante e que eu agradeço. Não agradeço as palavras de amizade, porque a amizade não se agradece, mas agradeço o facto de ter, neste momento particular, mostrado que também ele se reconciliou completamente com aquilo que nós hoje apresentamos para o futuro do país, e isso sabe-nos bem e, evidentemente, não diminui em nada a sua capacidade no futuro de discordar do que viermos a decidir. Mas começaria justamente por aqui, depois de cumprimentar também a nossa cabeça de lista, a professora Margarida Mano, que é independente e que se junta a nós nesta coligação para representar Coimbra, mas também no momento crítico da vida do país, em que se fazem escolhas tão importantes para o futuro, e de cumprimentar também o Miguel Pires da Silva, que é o primeiro nome do CDS na lista de Coimbra e que é o Presidente da Juventude Popular. Mas, como dizia, aproveitava as palavras que o Dr. Luís Marques Mendes aqui deixou para recordar justamente, como procurei fazer ontem, que estes últimos 4 anos disseram, contaram, evidenciaram muitas coisas importantes sobre Portugal e a democracia portuguesa. A primeira coisa é que não tivemos nestes 40 anos outra situação que fosse tão desafiadora, ao mesmo tempo que exigisse uma mobilização do país tão forte como aquela que tivemos nos últimos anos. Creio bem que todos os portugueses sabem hoje o tempo de exceção que vivemos nos últimos 4 anos. Mas nem por isso, reparem bem, deixámos de ter uma democracia com alicerces fortes, sólidos, a funcionar. Apesar do tempo de exceção que vivemos, todos os órgãos de soberania exerceram as suas competências dentro do equilíbrio de poderes que a Constituição prevê. E, como sabem, a Constituição não prevê, sabiamente, poderes absolutos. Pelo contrário, prevê a responsabilidade na separação de poderes. E é assim que não precisamos todos de estar de acordo, mesmo nas principais instituições políticas do país, para que o país possa funcionar, para que o Governo governe, para que o Parlamento fiscalize, para que os tribunais, com a sua independência, julguem, até para que todos aqueles que discordam, mais próximos de nós ou mais distantes dos nossos partidos, possam evidenciar essas discordâncias, fazendo-o no espaço público, de uma forma que foi, como todos bem têm presente, bastante audível, como de resto as vicissitudes da austeridade não deixariam de antever. Mantivemos, no entanto, sempre uma expressão da conflitualidade social natural dentro daquilo que é o respeito democrático,
daquilo que é a ponderação do interesse público, do bem público, e conseguimos mesmo fazer, no pico da crise, um acordo de concertação social do qual só não fez parte quem sempre se põe de fora de qualquer compromisso, de qualquer diálogo construtivo. Todos os outros, apesar de não estarem necessariamente próximos do governo ou dos partidos da coligação, souberam colocar as suas diferenças de lado e unir-se num acordo de concertação social na base do qual hoje Portugal pode crescer, pode atrair investimento, pode gerar confiança, pode, portanto, gerar emprego, como a tendência dos últimos anos tem vindo a mostrar. Foi realmente porque a democracia funcionou, porque o equilíbrio de poderes foi efetivo, porque ninguém teve desculpas para não assumir as suas responsabilidades e porque o sentido de responsabilidade da grande maioria se sobrepôs aos pequenos egoísmos que nós conseguimos, o nós é nós, portugueses, conseguimos ultrapassar um ambiente, ultrapassar uma circunstância de uma excepcionalidade tão grande como aquela que vivemos nestes 4 anos e podemos hoje encarar com outra confiança e outra esperança o futuro para Portugal. Nós conseguimos, portanto, que a maioria que apoia o Governo no Parlamento conferisse a estabilidade suficiente para que nós fizéssemos o que tinha de ser feito. Não há dúvida, na sua imensa sabedoria, os portugueses, ao longo destes anos, ouviram muita coisa. Não é possível não ouvir todo o espaço público que a nossa crise inflamou. Mas, na verdade, cada um ia pensando para si próprio no que estava a acontecer. Ia ouvindo e vendo as notícias do que se passava no resto do mundo e, em particular, na Europa. E as pessoas, cada uma no seu juízo pessoal, ia-se perguntando se um país se deixa chegar à situação, como aconteceu a Portugal em 2011, de não ter dinheiro e impõe condições àqueles que lhe podem emprestar? Que conversa é esta de tanta gente erudita que apareceu no espaço público a dizer que tínhamos de fazer exigências a quem nos empresta o dinheiro? Qualquer um sabe na sua vida que quem precisa não está nas mesmas condições de quem não precisa. Quem precisa, como precisou Portugal, teve um governo que negociou nas circunstâncias que existiam. E essas eram circunstâncias muito difíceis. Quando não se tem dinheiro, eu lembro-me sempre daquela imagem que foi transmitida durante este ano no que se passou num país da União Europeia, do euro, em que depois de muitas decisões que mostraram a dúvida sobre a estratégia que devia ser seguida para vencer a crise, as pessoas viram-se sem acesso aos bancos, aqueles que tinham as suas poupanças não as podiam sequer levantar e aqueles que recebiam as suas pensões através dos bancos e que precisavam de ir à caixa multibanco adiantar dinheiro sobre a pensão que tinham recebido, faziam filas longas e desesperadas, sem terem a certeza de poderem levantar nas caixas multibanco o dinheiro de que precisavam para viver naquele mês. Isto passou-se num país europeu. E passou-se num país que usa a mesma moeda que nós, o euro. Nós livrámos-nos disso, felizmente. Mas livrámos-nos disso porque, na sua imensa sabedoria, o povo português e cada um dos portugueses percebeu, quando olhou para a Grécia, quando olhou para outros países europeus,
que quando se fica sem dinheiro, quando nos pomos a jeito, só há uma maneira: é não ignorar a realidade, enfrentá-la, ter coragem e determinação para fazer o que é preciso para sair dessa situação. E foi isso que nós fizemos. É natural, portanto, que hoje os portugueses, cada um deles, se sinta mais satisfeito pelo facto de não termos falhado. Eu sinto-me satisfeitíssimo, dado que tinha uma responsabilidade muito especial neste processo, o Dr. Paulo Portas, como Vice-Primeiro-Ministro, tínhamos ambos uma responsabilidade muito especial em que não falhássemos ao país e o país não falhasse. E, portanto, cada um de nós, quando se encontra nestes jantares, nesta campanha com todos aqueles que nos querem apoiar, sentimos a satisfação de saber que fizemos sacrifícios, mas que eles valeram a pena, que não foram atiradas as penosidades porque passamos pela janela fora e que, portanto, não precisamos de tomar muitos minutos deste opressor relógio que temos à nossa frente a explicar porque é que falhamos, a desculpar-nos porque é que falhamos. Usamos o nosso tempo agora a falar do futuro, do bom e do bem que podemos fazer nos próximos anos, se nos derem as condições para isso. Nós queremos, todos o sabem, levar mais longe o crescimento económico e isso, como muito bem tem dito o Dr. Paulo Portas, exige um clima de confiança que atraia o investimento, exige condições nas nossas finanças públicas de exigência e de disciplina que permitam que os juros continuem baixos e, portanto, que as pessoas que precisam de projetar os seus investimentos para o futuro não tenham de competir com empresas de outros países que enfrentam custos financeiros mais baixos do que as empresas que investem em Portugal. E hoje, felizmente, a grande maioria das empresas já tem à sua frente capacidade de aceder a financiamento em condições que não têm nenhuma comparação com as que existiam há 2, há 3 e há 4 anos e que comparam muito bem já com as que outros países têm. Isso é muito bom, sabem todos, porque se as empresas, para poderem investir, não tiverem de pagar juros tão elevados, podem investir mais, criar mais emprego, exportar mais, ser mais inovadoras e, portanto, acrescentarem mais valor à riqueza que somos capazes de produzir. Mas isso só acontece se nós mantivermos a disciplina orçamental e o rigor, se nós mantivermos a confiança dos investidores, se continuarmos a política de desagravamento fiscal para o investidor, para as empresas e se conseguirmos manter os portugueses, de um modo geral, a acreditarem que a nossa dívida vai continuar a descer e que, portanto, a cada ano que passa, será menos o que temos de pôr de lado para pagar os juros do peso do passado e é cada vez mais o que temos disponível para poder dizer aos portugueses que não precisarão no futuro de pagar uma carga fiscal tão elevada quanto aquela que foi necessária por causa da dívida que foi contraída no passado. Nós queremos, portanto, manter um caminho de segurança, queremos manter um caminho gradualista, queremos que os portugueses não se sobressaltem com a pressa de quem governa ter mais votos para alargar os seus resultados. Neste mesmo ano, que é um ano de eleições, a despesa total do Estado está a cair, não está a aumentar. E é por isso que nós vamos chegar ao final do ano e conseguiremos dizer e provar a todos que, sim, senhor, nós, como nos anos anteriores, vamos cumprir a nossa meta orçamental e, pela primeira vez
desde que estamos no euro, vamos ter um déficit inferior a 3%. O que é que tudo isto nos permite? Tudo isto permite-nos voltar a dar à política a sua grande dignidade. Libertarmos-nos, portanto, da ditadura financeira e dos números. Libertarmos-nos das restrições excepcionais da nossa economia. Andamos todos há 4 anos a falar de finanças e de economia. A única razão por que isso acontece e aconteceu em Portugal foi porque não demos a atenção devida à responsabilidade política que faltou no passado. Foi porque a política falhou que andámos tantos anos a falar de finanças e de economia. E é agora que a economia e as finanças estão em ordem que podemos voltar a dar a plena dignidade à política. E nós queremos a política para fazer as escolhas que são necessárias. E as escolhas não são apenas manter o crescimento e intensificá-lo, criar ainda mais emprego. Nós vamos fazer isso desde que tenhamos estabilidade e confiança no país. Isso nós fazemos porque já provámos que sabemos fazer. O que é que nós queremos então fazer com uma economia a crescer mais e com mais emprego? Queremos fazer 3 coisas que são importantes. A primeira é fazer um combate mais eficaz às desigualdades sociais em Portugal. Todos sabem, casa onde não há pão, todos ralham e ninguém tem razão. Nós precisamos, portanto, de ter pão à mesa para poder distribuir melhor. Mas não é disso que eu estou a falar agora. O que eu estou a dizer é outra coisa. Nós gastamos todos os anos muito dinheiro a corrigir as injustiças sociais. E é por isso que todos os anos pegamos numa parte dos impostos dos portugueses e transferimos para a Segurança Social poder dar àqueles que mais necessitam. Quem são os que mais necessitam? Aqueles que foram vítimas justamente das desigualdades no passado. Não é hoje, é no passado. Quem é que tem pensões mínimas, sociais e rurais em Portugal, que são as pensões mais baixas? Quem não descontou no passado o tempo suficiente para a Segurança Social. E porquê é que não descontou? Não foi porque não tivesse trabalhado muito. Não foi porque o país não lhe devesse muito. O país deve muito àqueles que são hoje os seus idosos. Foram eles, nessa geração, que lutaram muito para que o país em que nós crescemos e em que hoje vivemos seja um país com outro progresso, um país europeu, um país democrático, um país com uma economia em que as pessoas não são penalizadas pelo facto de nascerem fora dos grandes centros urbanos ou em famílias mais pobres. Mas o facto de hoje essas pessoas terem de merecer a solidariedade do Estado significa que é uma solidariedade tardia. É importante, mas é tardia. Porque, na verdade, o que elas mereciam é que essa justiça se tivesse realizado em tempo certo, para não terem de viver dessa solidariedade, mas pudessem ter aquilo a que tinham direito. Então, e os jovens que hoje, como há muitos anos, abandonam as suas escolas precocemente, vão engrossar o desemprego, ou então o emprego menos qualificado? Esses jovens, normalmente, provêm das famílias com menos recursos económicos. E nós, o que é que fazemos para corrigir isto? Damos a escola pública gratuita, 12 anos de escolaridade obrigatória, apoio social escolar e, se for para o ensino superior, bolsas para estudar no ensino superior. E este ano são mais 3 ou 4 mil os estudantes do ensino superior que poderão vir a ter direito a bolsa, dada a nova flexibilidade que nós introduzimos no cálculo
das bolsas. Mas, há sempre um mas aqui, na verdade, o problema é que esta solução de apoio social escolar e de bolsas já só pode estar canalizada para quem lá chegou. E quem ficou pelo caminho? E quem abandonou precocemente a escola e que já não tem apoio social escolar, nem bolsas, nem coisa nenhuma? O que tem é uma formação que não chegou à escolaridade obrigatória. Esses, meus caros amigos, terão depois de ter oportunidades, políticas ativas de emprego, dinheiro que é dirigido para melhorar as suas qualificações, mas muitas vezes elas aparecem tarde demais. E é por isso que as desigualdades se perpetuam na sociedade portuguesa, apesar de gastarmos muito dinheiro a corrigir as desigualdades. Sabem porquê? Porque procuramos corrigir as desigualdades quando é tarde demais. Nós temos de as corrigir é logo no início, quando elas se manifestam. Por isso temos no nosso programa a visão de que agora que vencemos a emergência social, temos de apostar no desenvolvimento social com um objetivo, que é o de ser mais eficaz a combater as desigualdades sociais, começando logo nos mais jovens, antes do insucesso escolar aparecer, antes do abandono escolar aparecer, e para isso temos de mobilizar toda a sociedade portuguesa, as escolas, as instituições de solidariedade social, todas as instituições públicas e, de um modo geral, todas as instituições particulares que têm uma particular vocação para conhecer estas fontes de desigualdade e atacar logo que elas se manifestam. É para isso que nós devemos utilizar os próximos anos para que a riqueza que somos capazes de gerar possa ser canalizada para um combate às desigualdades, não tardiamente, mas quando elas se manifestam. Em segundo lugar, queremos voltar a ser uma sociedade mais dinâmica. E isso significa ter mais crianças, ter mais jovens em Portugal. Somos hoje das sociedades mais envelhecidas da Europa. O que significa que não tarda, temos tantas pessoas a trabalhar e a descontar para a segurança social quanto aquelas que estão a receber pensões. Um dia, como se costuma dizer, a casa vem abaixo. Não pode ser assim. Nós temos de inverter esta situação. E ela não se inverte de um ano para o outro. Mas devemos começar rapidamente a atuar para conseguir voltar a dar a Portugal dinamismo social, ter uma sociedade com mais jovens, ter uma economia e um Estado que sejam mais amigas das famílias e das crianças. O objetivo de inverter a decadência demográfica e de ter uma natalidade mais forte é transversal à sociedade portuguesa, não é um objetivo de nenhum partido, é um objetivo nacional. E temos um terceiro grande objetivo. Nós queremos elevar a nossa competitividade económica a um patamar mais elevado. Quer dizer, nós que temos o mundo inteiro para poder explorar com as nossas exportações, com os nossos produtos, com os nossos serviços, nós que temos gente extremamente qualificada, que temos centros tecnológicos altamente desenvolvidos, empresas que competem no que há de mais avançado no mundo, em qualquer parte do mundo, instaladas em Portugal, no interior de Portugal até, nós precisamos de atingir um nível crítico para dar um salto gigantesco na maneira como olhamos para fora e como conseguimos realmente pôr a nossa economia a crescer muito mais. Mas isso exige, da parte do Estado, um exercício de simplificação que nós ainda não conseguimos fazer ao fim destes anos todos. Claro que não podemos fazer tudo ao mesmo tempo, mas agora a prioridade tem de ser, na reforma do Estado, simplificar, tanto quanto possível, a vida às empresas,
a vida às famílias, a vida aos cidadãos, para que estes possam, com a sua liberdade, crescer mais, melhorar as suas qualidades profissionais e pôr o país com mais prestígio ainda a disputar o mercado global. O que é que precisamos para atingir todos estes objetivos? Manter o nosso rumo. A pior coisa que pode haver num político, numa empresa, num governo, num país, é não saber o que é que queremos. É um dia querer uma coisa, no outro dia querer outra. Querer agradar a todos. Estar sempre disponível para corrigir tanto o caminho que se segue, que às tantas já não há caminho nenhum. E é natural que esta campanha tenha também sido muito útil para que se possa perceber o que é que cada um de nós quer, que rumo é que levamos, que determinação é que temos. Sabem o que se costuma dizer. Quem sai com vento nas velas de qualquer porto, sem saber para onde quer ir, vai para onde o vento o leva. E pode-o levar mesmo para onde não se quer. Mas quem sabe para onde quer ir, usa o vento que apanha para andar mais depressa e para chegar com mais segurança. Nós sabemos para onde queremos ir e já mostramos que o caminho que traçamos está certo. No essencial está certo. Não acertamos em tudo, não fazemos tudo bem, mas no essencial provou estar certo. Nós sabemos qual é o caminho que queremos seguir. E acho que os portugueses também querem seguir esse caminho. E nesta altura, a última coisa que quererão é fazer aventuras ou experiências que de resto já viram testadas noutros países e já viram como é que a coisa funciona. E, portanto, na sua imensa sabedoria que há pouco apontei, os portugueses sabem hoje que a coisa mais certa é poder apostar e escolher aquilo que deu certo. O que seria estranho é que hoje quisessem premiar aquilo que deu errado no passado e que nos trouxe ao resgate financeiro de 2011. Os portugueses sabem hoje o que contam de nós. Não andamos a correr atrás de foguetes, não andamos a fazer promessas de última hora, não andamos desembestado a atacar toda a gente, pelo contrário. Procuramos mobilizar o país, falar a todos os portugueses. Esta eleição não é assim uma desforra para mim e para o Dr. Paulo Portas sobre ninguém. Nem tem que ser transformada numa desforra de quem andou este tempo todo a dizer que este caminho não dava certo e agora está tão preocupado por ter perdido os seus argumentos e de ver que não tinha razão e não o querer admitir. Isto não é um problema entre políticos. O problema hoje mesmo é para o país saber se nos queremos unir como até aqui em torno de um governo e de uma direção, não para dar satisfação aos políticos, mas para poder oferecer um futuro mais ambicioso e mais seguro a Portugal. E isso hoje exige que façamos o que fizemos até aqui, que estejamos disponíveis para falar com todos, para ouvir todos e, sobretudo, para poder fazer compromissos para o país andar para a frente. Mas para fazer compromissos para o país andar para a frente é preciso poder governar. E para poder governar é preciso ter uma maioria no Parlamento. É para isso que ela serve, para podermos governar e para o país se poder governar a si próprio. Digo-vos, como disse nestes 4 anos, se nós tivéssemos falhado no governo,
era o país que falhava. Se o país não quer falhar nos próximos 4 anos, não deve dar menos condições do que já deu para que as coisas continuem a dar certo. É isso que eu humildemente peço a todos os portugueses. Esta campanha tem sido também uma grande campanha e, em grande medida, pelo vosso apoio, pela vossa mobilização, pela grande animação que têm trazido a Portugal. Já o disse, não podemos evitar dizer que saímos daqui com a nossa alma cheia, mas não andamos com o rei na barriga. O vosso apoio e o vosso entusiasmo são importantes para contagiar Portugal, para mobilizar os portugueses, para termos um governo com futuro para todo o país. Viva Portugal! Viva Coimbra, mas viva Portugal!